Eu não queria fazer um vídeo sobre Big Brother, mas o Big Brother tá no hype, então eu resolvi fazer um vídeo aqui comentando com vocês esse caso do Gabriel e da Bruna. Os dois, eles começaram um relacionamento que, inclusive, é absurdamente surpreendente esse relacionamento tão rápido, visto que, caraca, mano, o Big Brother começou vai fazer quanto tempo? 2 semanas no máximo? E já tem relacionamento tóxico dentro do Big Brother? Meu Deus, tão rápido assim? Tipo assim, eu acho importante trazer esse papo do relacionamento tóxico, porque isso aqui é uma coisa que acontece demais. E poucas pessoas conseguem ver que estão dentro do relacionamento tóxico. Tipo assim, quando você tá no relacionamento tóxico, você geralmente tá ali naquela dinâmica ruim, você tá se fazendo mal, a pessoa tá te fazendo mal, mas você acha que você tá merecendo aquilo, sabe? Que você tá no melhor lugar possível, que se você sair daquele relacionamento, você não vai conseguir ficar com outra pessoa. E isso vai crescendo ao ponto de que te destrói mentalmente. Então, é muito complicado o relacionamento tóxico por causa disso, porque você tá numa posição que você sente que é sua de direito e que você não pode sair dessa região, dessa posição, e você vai lutar para manter essa posição. E aí as outras pessoas que estão do lado de fora, elas estão vendo, elas estão falando pra você muitas vezes, e aí você fala o seguinte: "Ah, mano, essa pessoa tá tentando pegar o meu relacionamento, ela tá tentando me derrubar", quando na verdade ela tá tentando te ajudar. Então é muito comum esse tipo de situação. Você está dentro de um relacionamento tóxico, você não nota que o seu relacionamento é tóxico. A pessoa tá te ofendendo, tá te jogando pra baixo, tá te fazendo ter, sei lá, sentimentos negativos, mas você simplesmente tá no relacionamento porque, como eu disse, você sente que é o seu dever ou como se fosse o seu direito ou merecido você tá dentro desse relacionamento por algum motivo. Isso acontece por conta de como a gente é ensinado quando criança. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Quando você nasce em tábula rasa, que no caso é uma folha em branco. Então, o que vai sendo escrito nessa folha é o que vai definir o seu comportamento lá na frente. Então, se você tem pais abusivos, mesmo que minimamente, pais que criticam, às vezes seu pai é maravilhoso, mas ele tem aquele comportamento abusivo, sabe? De que ele é o capitão e você tem que fazer tudo, sabe? De que você é uma criança, você não tem voz ativa, ou nunca deve ter. Que tudo que você faz é uma porcaria. E aí ele te bate, outras coisas, situações assim. Mesmo que ele possa ser um pai presente, um pai que te ajuda na maior parte do tempo, mas ele te ensina isso. Então a gente tem que aprender que é ensinado para as crianças tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas e evitar ensinar essas coisas negativas para que se tornem normalidades para aquela criança ao ponto de que nos relacionamentos futuros ela for buscando isso. E acabou de faltar luz agora, graças a Deus eu tenho aqui o meu softbox, visto que tá tendo uma tempestade elétrica aqui no Rio de Janeiro. Mas voltando aqui, então é muito complicado esse tipo de situação, porque quando a gente fala de relacionamentos é complicada a dinâmica dele, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa teve uma vida tóxica, outra pessoa também teve uma vida tóxica, as duas pessoas elas podem ter desenvolvido personalidades bugadas, não necessariamente tóxicas, mas bugadas, e essas duas pessoas elas conseguem se encaixar e fazer um relacionamento saudável, isso acontece, tá? Assim como, por exemplo, você pega uma pessoa saudável e uma pessoa tóxica, você junta essas duas pessoas, às vezes essa pessoa saudável, ela tem uns problemas de autoestima por conta dessas questões que eu falei, às vezes você tem um pai que cobra demais de você e isso acaba te jogando pra baixo, aí você entra nesse relacionamento onde o seu parceiro tá te jogando pra baixo e você tem um aceno assim, ó, pra aquele passado, quando você era criança, e esse aceno mexe com os nossos sentimentos, a gente acaba lembrando desses sentimentos que a gente sentia pelos nossos pais e a gente acaba enganando a nós mesmos pensando que isso é amor verdadeiro, quando na verdade não é. Então, pessoas que sofreram muitos abusos, pessoas que tiveram pais muito ruins, são as pessoas que se apaixonam mais, entre aspas, verdadeiramente pelas outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas vêm dentro dessas relações tóxicas exatamente os sentimentos que elas tinham pelos pais. E elas pegaram e fizeram a assimilação de que aquele sentimento negativo de você é um merda, você é um lixo, fosse o amor verdadeiro. E quando tem alguém falando isso no ouvido delas, elas aceitam isso como uma verdade absoluta. Porque elas já se sentem dessa maneira e tá num relacionamento assim também é você meio que fazer uma confirmação disso. Não necessariamente é o que vai acontecer dentro desse relacionamento do Gabriel e da Bruna, mas tô dando um exemplo para vocês entenderem o escopo do relacionamento tóxico e por que ele acontece. Por que tem gente que só tem relacionamento ruim e aí fala que o dedo da pessoa é podre? Não, essa pessoa não tem um dedo podre, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade de entender os seus sentimentos por conta de abusos que ela sofreu no passado e agora ela pega e encontra pessoas aonde ela consegue se ligar emocionalmente porque ela pensa que isso são os relacionamentos
relacionamentos verdadeiros, visto que foi a forma que ela teve o relacionamento lá com a família dela no começo. E ela, às vezes, tem relacionamento ruim, culpa essa pessoa e fica com raiva dessa pessoa porque ela é racional. Então ela vê, o cara traiu ela 3 vezes, aí ela se sente mal e ela odeia esse cara por causa disso. Mas ela não entende que o que chamou ela a atenção pra essa pessoa em primeiro lugar foi justamente esses relacionamentos tóxicos que se foram desenvolvidos durante a sua infância. E isso pode acontecer na escola, pode acontecer em vários lugares, a gente não tem como se blindar disso, mas é por isso que é muito importante os pais, eles entenderem essas dinâmicas para também não estar num relacionamento tóxico e passando isso pra criança. Porque pode ser que o pai e a mãe, eles não briguem com a criança, eles não batam na criança, eles não façam nada de mal com a criança. Porém, os dois eles têm um relacionamento tóxico, onde ou a mulher ou o homem brigam o tempo inteiro um com o outro, e aí os dois têm essa treta, essa dinâmica negativa, onde não tem amor. Às vezes, muitas vezes o relacionamento ele é pautado justamente por causa das crianças, né? Tem vários relacionamentos assim. Acho que, sendo bem sério, a maior parte, infelizmente, é muito triste falar isso, mas é a realidade. A maior parte dos relacionamentos de pai e mãe hoje são feitos, né, através de comodismo e situação de precisamos criar nossas crianças ou precisamos ter uma vida, do que por amor especificamente. Isso é muito triste, porque... Mas aí também entra naquele negócio, o que é amor? Como a gente pode julgar o que é amor, né? Mas de qualquer maneira, é aquela questão, essas duas pessoas não estão juntas porque elas se amam, mas elas estão juntas porque elas fazem parte de uma família e elas estão desempenhando o seu papel de uma maneira tão intrínseca que acaba se tornando parte dela fazer aquele papel. Então aquela pessoa deixa de ser, sei lá, a Maria e deixa de ser o João e acaba se tornando a mãe e o pai. E esses nomes, eles se tornam maiores até mesmo do que a própria pessoa. Então a gente tem aí uma situação que acontece bastante, né? E a gente já falou sobre isso, né? Num vídeo antigo onde eu falei sobre torcidas organizadas, que é a mesma coisa que acontece, e também politicação, né? Tem muitas pessoas que entram na política e acabam deixando de ser o seu eu individual para ser o seu eu coletivo. E a mesma coisa acontece aqui nesse relacionamento familiar. A gente poderia até dizer que o gatilho que faz a gente ter esse tipo de comportamento, de entrar num negócio e se deletar, né, deixa de existir o Dark e se torna apenas o Dark torcedor do Corinthians, né, e aí eu vou fazer coisas que é pro bem do clube, independente de ser bom ou ruim pra mim, entendeu? Então isso acontece talvez por conta dessa relação familiar, onde a família é mais importante do que o eu individual, visto que a gente precisa de família para sobreviver na floresta, né? Pensando lá atrás, no começo, sabe? Não tô falando que a gente precisa de família para viver na floresta hoje em dia, mas no começo de tudo, né? Quando os seres humanos começaram a andar em duas pernas e fazer suas sociedades, provavelmente sim, né? Uma discussão interessante que eu trago para vocês aí. Mas então, sobre o caso do Bruno e da Bruna e do Gabriel, né? Do Bruno e da Gabriela, eu já falei errado, né? Então, acontece que o Bruno, ele corta ela, ele manda nela, ele falou coisas horríveis, falou que ia dar, não falou que ia dar, falou que ela ia tomar cotovelada na boca, alguma coisa assim. E isso é tóxico, isso é ruim. E ela tava totalmente perdidamente apaixonada por ele, né? Ao ponto de dizer, caraca, ele era tudo pra mim. E isso em uma semana, tá? E ele era tudo pra mim. E aí eu fico pensando, sabe? Será que isso é real? Ou será que isso é alguma jogada do Big Brother? Porque eu não acredito no Big Brother, sabe? Eu sei que muita gente gosta, mas eu não acredito no Big Brother. Desculpa, eu não acho que as pessoas ali estão sendo sinceras ou estão sendo verdadeiras. Então não sei se isso é uma jogada, fazer um relacionamento tóxico dentro do Big Brother pra ser pela primeira vez um relacionamento tóxico dentro do Big Brother. Porque é tão rápido assim, mas isso foi tão impactante que tiveram que pegar e dar um puxão de orelha lá nos dois e falar, isso não pode ser dito, não pode fazer assim. Então foi exposto como esse relacionamento estava sendo ruim ou se construindo de forma ruim. E aí às vezes é aquilo que eu falei. Por exemplo, ela pode ter aprendido dessa maneira, pode ter recebido essas informações dos seus pais, mesmo que de forma muito singela, e isso acabou entrando como uma sementinha e crescendo, se desenvolvendo para que ela entendesse isso como amor verdadeiro. Um cara que é bruto com ela, coisa do tipo. E aí as pessoas falam, mas então quer dizer que pra mim conquistar a mulher eu tenho que ser bruto com ela, porque se eu for gentil com ela, ela não vai gostar de mim. Na verdade, não. Na verdade, tipo, tem várias pessoas no mundo. Tem homens que passam por essa situação, que vão procurar mulheres abusivas, e tem mulheres também que vão procurar homens abusivos. E, bom, pensando o contexto de... Poderia até trazer um pouco de psicanálise agora aqui pra vocês, porque pro Freud, tipo, homem e mulher, a interpretação deles é na questão sexual, obviamente. O homem, ele foge da castração, a mulher já foi castrada. Então, a partir do momento que a mulher já foi castrada, porque ela não tem nada ali, já arrancaram fora, então isso coloca ela numa situação complicada do eu interno,
e faz desenvolver esses tipos de relações paternais, maternais, ao ponto, né, de você pegar e encontrar esse tipo de relacionamento no futuro e achar que você merecia aquilo, como se você tivesse que se autoflagelar, alguma coisa do tipo. E esse vídeo ficou muito mais complexo do que eu gostaria. Eu gostaria de ter explorado mais esse tema de forma mais profunda, mas eu não quero pegar e estender para um vídeo de 50 minutos. Então tá aí um vídeo falando sobre esse caso especificamente. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, a gente se vê depois.